Graças a Deus, para nós é uma honra, mais uma vez, estar aqui reunido com todos vocês no canal Jailson HMTV, para junto darmos continuidade à nossa humilde, pequena palestra que nós temos aqui no canal Jailson HMTV. Todo domingo nós estamos junto com vocês, trazendo uma porção da palavra de Deus do dia. Muito bem, mas antes de tudo, e nós começamos a nossa palestra, eu queria pedir para você, que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva para nos ajudar e também não se esqueça de dar o like, que é muito importante para o nosso canal, tá bom? Se inscreva, dê o like e também compartilhe o nosso conteúdo para mais pessoas, tá bom? Muito bem, vamos abrir as escrituras no Evangelho de Lucas, capítulo 17, vamos ler o versículo 29 e o versículo 30 de Lucas 17. Lucas, capítulo 17, versículo 29 e versículo 30, e diz assim as escrituras, e depois vamos ler 2 Timóteo 3,8. São essas três escrituras que vamos ler aqui no começo da nossa palestra. Primeiro vamos ler Lucas, capítulo 17, versículo 29 ao 30. Diz assim a palavra de Deus. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e a consumiu a todos. Verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Mas será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Lucas, capítulo 17, versículo 29 ao 30. Agora, vamos para 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 8 da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 8 diz assim, veja só, e como Janes e Jambre resistiu a Moisés, assim também estes resiste à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróprio quanto à fé. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Como Janes e Jambre resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróprio quanto à fé. E fé é revelação. Então, irmão, baseado nessa escritura, o nosso tema da nossa palestra hoje é: três coisas estão ante vocês, ou ante nós. Esse é o nosso tema. Três coisas estão ante vocês, ou ante nós. Então, diante de nós, tem três coisas se cumprindo. E eu queria começar, irmão, essa palestra logo lendo a mensagem do sétimo anjo, para sabermos quais essas três coisas que estão ante nós, ante vocês, estão ante de nós, estão na nossa frente, se cumprindo. São três coisas. E eu queria começar aqui com a mensagem, os ungidos dos últimos dias, o dia 25 de junho de 1965, aonde o profeta William Marion Branham afirma que tem três coisas que se cumpriu, que estão diante de nós. E nós, que somos cristãos, precisamos ter o entendimento dessas coisas. Muito bem, vamos começar aqui com a mensagem, os ungidos dos últimos dias, parágrafo 263 ao 264. Vamos aqui. Vamos começar aqui com a mensagem, os ungidos dos últimos dias. O nosso tema é: três coisas estão ante vocês. Esse é o nosso tema da nossa palestra de hoje. Olha o que aqui o profeta William Branham fala. Agora, há três coisas que vamos dizer antes de terminar. Este é o fim. Este é o fim. O fim de quê, irmão? O fim do tempo. Muitas pessoas, irmão, estão esperando chegar o fim dos tempos. Mas o fim dos tempos, irmão,
Já aconteceu. O fim do tempo não vai acontecer, já aconteceu. É só você ver, irmão. É só você olhar para o mundo e veja a condição, tanto política como religiosa e moral, como é que está. E o profeta dá uma data que todo o sistema do mundial teria terminado, 1977. Essa foi a data que o profeta disse que o mundo teria o seu fim. E quando eu falo do mundo, eu não estou falando do planeta, mas do sistema, tanto político, como religioso, como moral. Vamos lá. Agora, há 3 coisas que vamos dizer antes de terminar. Este é o fim. Quero que escute muito bem enquanto acabamos. 3 coisas, recorde, 3 coisas têm sido cumpridas. Olha o que o profeta está dizendo. 3 coisas têm sido cumpridas. 3. Quais essas 3 coisas, profeta? 3 coisas estão antes de vocês agora. Então esse agora, irmão, é sempre presente. Ele teve no tempo do profeta e está tendo agora. Está diante de nós agora. Essas 3 coisas. E quais são essas 3 coisas, irmão Jailson? Vamos lá. Primeira, o mundo está numa condição semelhante à de Sodoma. Aqui está. O mundo está numa condição semelhante a Sodoma. Jesus disse que sucederia, observe, a perversão, nossas mulheres procurando portar-se como homem. Olha, irmão, que nos anos 60, no tempo do profeta William Branham, ele já estava vendo essa condição. E agora, que nós estamos no século 21, em 2025, veja a condição como está, a coisa virou uma desgraça, irmão. Isso em todas as esferas. Nossas mulheres procurando portar-se como homem e nossos homens procurando portar-se como mulheres. Efeminados, podres, sujos, vulgares, endemoniados e não sabem. A Bíblia diz que isso sucederia. E ali é onde está. Meu Deus. Irmão, meu querido, que no tempo do profeta William Branham, ele já está falando disso aqui, ó. Podres, sujos, vulgares, endemoniados. Imagina agora, século 21, ele falou isso no século 20, em 1965, e veja a condição que estava o mundo. E agora? 2025, século 21. Veja a condição que está o mundo, veja a condição que está a humanidade, irmão. Que no tempo do profeta estava nessa condição aqui, ó, podre, sujo, vulgares, endemoniado. E ele diz assim, ó, e o não sabe. E imagina hoje, irmão, que a tecnologia está cada vez mais aumentou. Do tempo do profeta para cá, a tecnologia deu um pulo. Mas veja a condição, especificamente do sistema religioso. Veja a condição do sistema religioso, meu irmão. Como é que está? Veja a condição. Aí o profeta diz assim, e não sabes. E a Bíblia diz que isso sucederia. E ali onde está. Agora vamos ver o que é que a Bíblia diz, irmão. Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isso. Apocalipse capítulo 3. Vamos ver o que é que a Bíblia diz. A condição do mundo hoje. Apocalipse capítulo 3, irmão. Olha aqui. Isso é a escritura. Apocalipse capítulo 3. Verso 14 até o versículo de número 17. Veja a condição. Veja que isso aqui é a condição que está. Ou até pior. Por que você vê aqui as palavras que o profeta usa? Olha o que ele diz aqui. Olha os adjetivos que ele usa.
podres, sujos, vulgares, endemoniados. Isso naquele tempo, nos anos 60, no século 20. Mas e agora? Vamos para a Bíblia. Vamos tomar a escritura. Apocalipse, capítulo 14, verso 17. Veja o que a Bíblia diz. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui, essa testemunha fiel e verdadeira é Jesus Cristo. E o anjo da igreja é o mensageiro, é William Marion Branham. Olha o que diz aqui no verso 15 em diante. Eu sei as tuas obras. Muitos interpretam eu sei as tuas obras se referindo às obras do mensageiro, não. Mas aqui está no plural. Está falando da condição da igreja. Está falando da condição da dispensação do tempo, do momento. Eu sei as tuas obras, que nem és fria e nem quente. Tomara que foras fria ou quente. Assim, porque és morno e não és fria e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Veja só, irmão, o que Deus está dizendo para a era de Laodiceia, para a dispensação que o mundo está vivendo. O mundo, irmão, está vivendo nessa dispensação, nessa condição de Laodiceia. E Deus diz que vomitaria da sua boca. Como diz, rico sou e estou enriquecida. Olha a condição da era. Como dizem, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Meu Deus. Não sabes que és uma desgraçada, miserável, pobre, cego e nua. Veja aqui os adjetivos que Jesus dá para a era de Laodiceia, para a condição do mundo, para a condição que o mundo está vivendo aqui na sua dispensação. Desgraçado. O que é desgraçado? É o oposto de graça. Quem não tem graça é desgraçado. E miserável. Pobre, cego e nua. Aqui está, irmão, a condição da era da igreja. A condição da dispensação que muita gente está vivendo nesse momento. Deixa eu ler mais outra escritura. Apocalipse, capítulo 22, verso 11. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Olha o que aqui a Bíblia diz. Veja a condição do mundo, irmão. Olha o que diz aqui, verso 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Essa escritura aqui, irmão, de Apocalipse, capítulo 22, verso 11, não vai se cumprir, ela se cumpriu. Essa aqui é a condição do mundo. Aqui o profeta, na mensagem Anjos de Deus, ele chamou essa escritura de separação. E essa escritura se cumpriu quando os 7 selos foram revelados no dia 28 de fevereiro de 1963. Essa escritura entrou em cumprimento. E isso prova e mostra a condição do mundo atual que nós estamos vivendo. Que no tempo do profeta, o profeta já deu esses adjetivos, essas qualidades, e quanto mais agora, século 21, ano 2025. Veja que a condição está muito mais pior. Meu Deus. Então essa é a primeira coisa, irmão, que está antes de nós, que está na nossa frente. O mundo na condição semelhante a Sodoma. Quer dizer, Gênesis capítulo 18, 19, está se cumprindo mais uma vez. Aquela cidade onde Ló estava com sua família, com aquela condição, era o espelho, era o tipo de algo que aconteceria há 4.000 anos atrás. E agora estamos vivendo essa condição do mundo.
E mais uma vez, quando eu falo mundo, eu não me refiro ao planeta. Eu falo do sistema, tanto político, religioso como moral. Então veja só, primeiro, o mundo está numa condição semelhante a Sodoma. Jesus disse que sucederia, observe, a perversão, nossas mulheres procurando portar-se como homem, e nossos homens procurando portar-se como mulheres, efeminados, podres, sujos, vulgares, endemoniados e não sábios. E a Bíblia diz que isso sucederia e ali é onde está. Eu não preciso mais entrar em detalhe, irmão, para ver como está a condição da humanidade. Como é que está a condição da família. Como é que está a condição da religião, da igreja. Eu não preciso mais entrar em detalhe. Você vê isso direto, irmão. Com esse olho que a terra um dia há de comer ou não. Que eu morrer hoje, ela vai comer, mas que eu não morrer for transladado, não vai. Mas a gente vê isso aos olhos nus, irmão. Antigamente, irmão, para a gente saber, há uns 30 anos atrás, para nós saber uma notícia, demorava meses e meses. Hoje não, irmão. Hoje a coisa é rapidamente, você recebe aquela notícia. Mal aconteceu aquilo, você já está com a notícia ali na sua frente. Veja a condição que o mundo está, irmão. Então eu não preciso mais entrar em detalhe. Não preciso mais entrar em detalhe. Porque que eu fosse entrar em detalhe, fosse detalhar os acontecimentos, a gente ia ficar só com esse tópicos aqui. Mas vamos para o segundo. A segunda coisa que está antes de vocês, que está antes de nós, olha, segundo, a primeira é a condição do mundo como Sodoma. Segundo, é nessa hora, quando a escritura, que Jambres e Jambres aparece em segundo lugar. É nessa hora que se manifesta Janes e Jambres. E que foram Janes e Jambres? Janes e Jambres, irmão, foi aqueles dois homens, dois feiticeiros, que quando Moisés foi libertar o povo lá do Egito, tudo que Moisés realizava, eles faziam. E veja, irmão, a condição que está o nosso mundo religioso hoje. Os Janes e Jambres. Vamos tomar a Bíblia, irmão, vamos tomar a Bíblia. Vamos tomar a Bíblia. Atos capítulo 20. Veja que Paulo, o primeiro mensageiro, já falava desses eventos. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Olha, versos 27 ao 29 de Atos dos Apóstolos. Veja que Paulo já estava alertando o povo do seu tempo, da sua era. E quanto mais agora, irmão, no tempo do fim. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Isso aqui é Paulo, o primeiro mensageiro da era falando. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhais, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar-se a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Verso 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrará no meio de vós lobos cruéis, aqui o Janes de Jambres, que não perdoarão o rebanho. Agora, que Paulo estava falando isso na primeira era da igreja, no ano 53 do primeiro século. E agora, irmão? É por isso que a Bíblia é temporal, irmão. A Bíblia, ela é temporal. Por que a Bíblia é temporal? Porque a Bíblia, ela é presente em todo o tempo. A Bíblia é para todas as eras.
E veja, e o que estava acontecendo no tempo de Paulo, hoje, no século XXI, irmão, a coisa está pior. Veja a condição do Janes de Jambre de hoje. Veja a condição das igrejas, depois dos anos 90, inventaram esse evangelho da teologia da prosperidade. Veja a desgraça que está ficando no mundo religioso hoje. Veja a condição. Os Janes de Jambre hoje estão diante de nós. E na mensagem, a mesma coisa. Então, a primeira coisa que está diante de nós é o mundo na condição de Sodoma. Parágrafo 264 da mensagem do juiz dos últimos dias. No parágrafo 265, o profeta diz: segundo, é nessa hora. Não é na hora agora, é no tempo do profeta. E está vindo. É nessa hora, segundo a escritura, que Janes de Jambre aparece em segundo lugar. E ele está aí. E ele está aí, irmão. Ele está aí. Eles estão aí. Eles estão aí. Veja a condição das igrejas. Veja a condição do povo que diz que são cristãos. Veja que cada dia que se passa, eles estão piorando. O mundo está... As igrejas, irmão, está entrando... As igrejas estão num caos. A igreja que se diz cristã no nosso tempo está num caos. Pastores estão indo para programas de podcast, não para pregar o evangelho, para defender partido político. Irmão, que você examine a história. Nunca deu certo a igreja com a política, nunca. Desde o tempo de Jesus até agora. Que você for examinar a história, você vê que isso nunca deu certo. Mas veja os cristãos de hoje. Agora, compare, irmão, esses cristãos do século XXI com os cristãos do século II, século III, século IV. Veja que eles querem ser melhor do que aqueles cristãos que morreram pela palavra de Deus, que foram presos pelo evangelho. Hoje os crentes estão sendo presos por política. Pastores estão sendo denunciados, estão sendo investigados, não pelo evangelho, porque prega o evangelho, porque está defendendo o partido A e partido B. Irmão, o cristianismo não tem partido. O cristianismo é além disso aí, irmão. Um cristão, uma pessoa que é selada com o Espírito Santo, está fora dessas coisas. Que ela quer defender uma bandeira, ela defende a bandeira do evangelho. Ela defende a bandeira do evangelho. Mas os cristãos de hoje estão defendendo partido político. E depois, irmão, desculpa eu dizer isso, mas eu tenho que falar. Depois que surgiu esse movimento, bolsonarista, isso é uma desgraça. É uma praga que caiu sobre o povo da igreja. Esse movimento, essa ideologia bolsonarista, isso é um demônio. E acabou com o cristianismo aqui no nosso país. Eu estou falando da condição do nosso país aqui. Depois que criou... Porque antigamente, irmão, sempre... Olha, deixa eu dizer algo aqui. Eu não sei que o YouTube vai me cortar, mas eu vou falar isso aqui. Eu tenho que falar. Eu tô com 52 anos. Eu completei agora no dia 24 desse mês agora de outubro, 52 anos. Desde que eu tenho vida, que eu vejo que existe partido político. Mas de 2019 para cá, irmão, o Brasil passou por uma transformação. Mas não para melhor, para pior. Porque surgiu duas ideologias. No lado direito surgiu os bolsonaristas, demônios. No lado esquerdo surgiu os lulistas, demônios. E isso virou uma desgraça. Isso está acabando com os pregadores. E interessante que isso entrou na igreja, irmão. Deus, pátria e família. Isso aí foi uma armação do diabo. O diabo usou isso aí para acabar com a igreja do nosso país e está acabando. Os Janes de Jambre. Segundo, é nessa hora, segundo a escritura, que Janes de Jambre aparece em segundo lugar. Vamos ler outra escritura. Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4.
1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Versos 1 e 2. Olha Paulo falando. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, esses últimos tempos, irmão, se refere tanto às eras da igreja, quanto depois das eras. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Que isso não está acontecendo no nosso país, irmão, no meio da igreja, e até dentro da mensagem. E essa semana, irmão, com todo respeito, eu não tenho nada contra ninguém, isso aqui não é contra... Isso aqui não é, eu não estou falando pessoalmente, nada contra a pessoa de nenhum pregador. Isso é questão doutrinária, eu digo isso com todo respeito. Um pastor, um pastor bom, eu conheço ele assim, não pessoalmente, mas a gente conversa, uma boa pessoa. Mas falando de direita e esquerda, meu irmão, como é que você usa o púlpito da igreja para aconselhar o povo sobre direita e esquerda, que o cristão não é da esquerda? Não, irmão, o cristianismo, aquela pessoa que é batizada com o Espírito Santo, aquela pessoa que tem o selo de Deus, ele está além de partido. Mas, irmão, você é um cidadão, eu sei, e eu como cidadão, eu devo cumprir todos os meus deveres, mas eu sou um cristão além de ser um cidadão. E eu como cristão, eu tenho de cumprir aquilo que a Escritura diz, aquilo que a mensagem da hora diz. Independentemente quem é, eu não tenho nada a ver com isso. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo. Então eu tenho de trazer luz para o mundo. Aí Paulo continua. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Isso aqui, irmão, extrapolou. Nós estamos vivendo um tempo que isso aqui é besteira. Estamos pior do que isso aqui que Paulo está dizendo. Muito pior do que aqui Paulo está dizendo. Agora aí, tá vendo, irmão? A gente viu aí duas coisas. A condição do mundo, como Sodoma, e a presença de Janes e Jambre, os enganadores do evangelho. Agora, irmão, todos concordam com isso. Todos concordam com esse ponto. Todos. Agora, tem um ponto, irmão, que é crucial, um ponto fundamental que aí ninguém vai concordar. Eu queria ler algo aqui na mensagem do profeta William Branham, na mensagem, a voz, antes de eu ler esse parágrafo, eu quero ler o terceiro ponto, porque a primeira coisa é a condição do mundo como Sodoma e Gomorra. A segunda coisa é a aparição de Janes e Jambre, os enganadores do evangelho. E todos concordam com isso. Todos concordam. Todos aqueles que creem no evangelho, aqueles que creem na Bíblia, na palavra de Deus, concordam comigo. Agora tem um ponto, irmão, que eles não vão concordar. E esse ponto também está diante de nós. Eu vou ler aqui o parágrafo 266 da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. 266 ao 267. Esse parágrafo aqui, esse ponto aqui, esse acontecimento é o mais importante. É por isso que esses outros dois estão acontecendo. Esses dois é o sinal que esse está em cumprimento. O profeta diz aqui. E em terceiro lugar, é nessa mesma hora em que o Filho do Homem há de se manifestar. É aqui, irmão. É nesse ponto que ninguém acredita. Não, peraí, irmão Jesus. Não. Isso ainda vai acontecer. Não. Esse ponto aí está falando da vinda. E a vinda já aconteceu. É por isso que o mundo entrou nessa condição de Sodoma e Gomorra. É por isso que apareceu os falsificadores do evangelho, os falsos profetas. Porque quando essas coisas estivessem acontecendo, esse acontecimento, a vinda aconteceria. É o que Paulo falou na segunda carta aos Tessalonicenses.
Meu Jesus. Isso, irmão. É esse ponto que vamos dividir aqui, que vamos se separar. Mas é a verdade. E em terceiro lugar, é na mesma hora em que o Filho do Homem há de ser revelado. Parágrafo 267. Ali está seu crente, o crente verdadeiro. Seu crente fabricado e seu crente incrédulo. Veja só, irmão. Então, quando essas três coisas estivessem em cumprimento, os três tipos de crente se manifestaria. Meu Jesus. Olha, ali está o seu crente, o crente verdadeiro. Seu crente fabricado e seu crente incrédulo. Meu Deus. Ali está a palavra genuína sendo vindicada. Ali está o crente fabricado, personificando, e ali está o incrédulo rejeitando o assunto completamente. Irmão, que isso não está em evidência, eu não sei o que está. Mas poucos não querem concordar com isso, irmão. Não, irmão Jair, eu concordo com o senhor que estamos numa condição de Sodoma e Gomorra, estamos aí com falsos profetas, falsos pregadores, mas o Filho do Homem ainda vai vir. Não, irmão, ele já veio. Ele não vai vir. O Filho do Homem já veio, a vinda já aconteceu. É por isso que essas outras coisas estão em cumprimento. Meu Deus. 13 de março de 1964, a voz do sinal. Olha o que é que o profeta diz aqui no parágrafo 44. Olha o que é que o profeta diz. A Bíblia diz: a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Isso é Hebreus capítulo 4, verso 12. E discerne os pensamentos que está no coração. Agora, aquele sinal de Sodoma tem retornado no natural. É por isso que todos concordam, porque está no natural aí. Todo mundo vê. E se tudo está exatamente na posição em que deveria estar no natural, então, como pode você dispensar isto na sua mente, que no espiritual não está aqui ao mesmo tempo? Que Sodoma, que a condição do mundo, de Sodoma e Gomorra, no natural, está acontecendo. As pessoas estão vendo. Os falsos pregadores, os falsificadores, os crentes incrédulos, as pessoas estão vendo. E na esfera espiritual, não está acontecendo nada? Está sim, irmão. O que está acontecendo? O que aconteceu? A manifestação do Filho do Homem. E o profeta diz que no espiritual não está aqui ao mesmo tempo. Ambos colocações estão em cena. Ambos. A condição de Sodoma e Gomorra, os falsos pregadores e a vinda do Filho do Homem. Ambos estão em cena, sim. Todos concordam, o natural está correto. Mas, no espiritual, eles não querem crer nisto, porque isso desfere com a sua doutrina. É isso aí que eu falei. É nesse ponto aqui que muitos vão concordar comigo. Mas está acontecendo, irmão. Quer dizer, aconteceu. Hoje eu estou sendo beneficiado por esse acontecimento da manifestação do Filho do Homem que aconteceu em 63. Lucas 17 é um sinal. Lucas é um sinal que Jesus disse que nos últimos dias as nações e as igrejas e as pessoas seriam exatamente como eram em Sodoma, no mundo gentil. Logo antes que queime a Sodoma, haveria um grupo parecido como Abraão. Meu Deus, e esse grupo está aqui na terra hoje, irmão. É os da família Branham. É o Abraão do dia, é o Branham do dia. É o HM. Um grupo parecido como Abraão. Volte, quando Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, volte e veja como foi em Sodoma. Ele leu a mesma Bíblia que nós lemos, a mesma Bíblia. Agora, volte e veja o que foi aquilo. Aqui está um grupo eleito, chamado para fora, o grupo de Abraão. E aí, meu irmão?
Você está dentro desse grupo? Você está fazendo parte dessa família Brana? Da família Brana? Do HM? Porque quem não está, irmão, está na mesma condição que está o mundo aí. É por isso que muitas igrejas da mensagem estão na mesma condição que está o mundo lá fora. Aqui estava um grupo eleito, chamado para fora. O grupo de Abraão, eles estavam esperando por um filho prometido. E graças a Deus, irmão, que esse filho já veio e está no meu coração. Por isso que eu estou fora disso tudo aí, irmão. O sodomita não crê em nada daquilo. Havia morno. O membro de igreja lá embaixo em Sodoma. Aí está, irmão. É a condição que está, as três coisas que está diante de nós. Mas tem um grupo de eleitos que está fora disso. Isso é Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para não ser participante das suas obras. E esse grupo do HM, o grupo Brana, a família Brana, está fora disso. Meu Deus. Por quê? O filho veio para nós. Irmão, eu quero ler aqui o último parágrafo para nós encerrar a nossa palestra de hoje. Vou ler aqui no livro Conduta e Ordem e Doutrina da Igreja, volume 3, página 596. 596. Do livro Conduta e Ordem da Doutrina, volume 3. Para quem não tem esse livro aqui, que é o terceiro volume, são 3 livros desses, esse é o terceiro, quem tem a mensagem separada é na mensagem de pergunta e resposta número 4, certo? Olha aqui. Parágrafo 596. Para nós encerrar a nossa palestra de hoje. Esse sermão o profeta pregou no dia 30 de agosto de 1964. Eu estou lendo diretamente do livro Conduta e Ordem e Doutrina da Igreja, volume 3. Página 596, parágrafo 92, para nós encerrar o nosso assunto, o nosso tema de hoje. Veja o que é que o profeta William Branham fala. Essa é a razão pela qual todos estes grandes mistérios não podiam ser dados à luz, a Lutero. Preste atenção. Esta é a razão pelo qual todos esses grandes mistérios não poderia ser dado a Lutero, não poderia ser dado a Wesley, e não poderia ser dado à era em que acabamos de nos passar por alto. Aí eu te pergunto, qual foi essa era que o profeta está dizendo aqui que acabamos de passar por alto? Aí ele responde, a era pentecostal. E o que é a era pentecostal? É Laodiceia. Porque não era tempo. Foram gerados. Agora, a pessoa de Cristo, olha irmão, a pessoa de Cristo, ele mesmo, o Filho do Homem, vocês entendem? Aí o irmão Brana faz a pergunta, vocês entendem? A pessoa de Cristo, ele mesmo, o Filho do Homem, vocês entendem? Manifestando-se em carne humana, não poderia haver vindo até agora. Amém. 3 coisas estão ante vocês, ou ante nós. Irmão, o meu propósito aqui é te ajudar. Eu não estou aqui falando contra você. A minha questão aqui não é pessoal, é doutrinária. Eu estou aqui para abrir teus olhos, para você abrir sua mente e ver em qual posição você está posicionado no tempo que nós estamos vivendo, irmão. O tempo do fim não vai acontecer. O tempo do fim já aconteceu. Então eu estou aqui para te ajudar, tá bom, meu querido? Nada contra a vida pessoal de ninguém, mas a questão é doutrinária. Então, que Deus te ajude nessa hora, que Ele possa abrir teu entendimento para você entender a palavra de Deus do dia, tá bom? Que as bênçãos do anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, seja derramada nos nossos corações. E se Deus permitir, no próximo domingo, nós estamos de volta aqui mais uma vez no canal Jailson HM TV. Que Deus abençoe e shalom para todos vocês, no nome do Senhor.